E o orgasmo é uma experiência única. Então, o toque autoerótico é fundamental. Você já teve um orgasmo e você me disser, eu acho que sim. Não, você não teve. Para a gente começar, então, esse tema tão vasto, que é a sexualidade, eu gostaria que você comentasse como se dá a formação da sexualidade na mulher, se você acredita também que com o maior acesso ao conhecimento, à informação, isso tem impactado em mudanças nessa formação, por quê? Muito obrigada pelo convite, né? Sempre um prazer poder falar de um tema tão importante para a nossa saúde e qualidade de vida. E quanto mais espaço a gente tiver para discutir, para orientar, para esclarecer, com certeza nós vamos contribuir para a saúde sexual de muitas pessoas. Então, a formação se dá através de cultura, educação, formação, são vários aspectos que interferem nessa formação da sexualidade, tanto da mulher quanto do homem. Infelizmente, a mulher sofre uma repressão desde sempre, muito maior do que o homem, e com isso a sua sexualidade é comprometida de variadas formas, né? Veja a questão das disfunções sexuais, a dificuldade da mulher conseguir ter orgasmo numa relação sexual, ou mesmo sozinha, a inibição de desejo, que é uma disfunção sexual muito comum no público feminino, dor na penetração, enfim, nós temos uma série de disfunções sexuais que afetam as mulheres nas mais variadas faixas etárias. Tá ótimo. Já vai entrar nesse assunto das disfunções, mas pensando já nesse contexto de pandemia, né? O que isso trouxe para as relações sociais, para as relações conjugais, já que a mulher é tão atarefada com estudo, trabalho, enfim, família, relacionamento, como se dá toda essa multitarefa e a manutenção do desejo? Aí nós temos um grande desafio para nós mulheres, né? Porque é conseguir conciliar, né? Ser multitarefa e também um ser sexuado. Então, realmente é um desafio muito grande. Por quê? Com esse advento da pandemia, a gente está tendo um aumento significativo de transtornos mentais, né? Transtornos de ansiedade, sintomas depressivos, síndrome do pânico. Eu já percebo no meu consultório um aumento desses transtornos e realmente está causando um dano muito grande para as relações e para os relacionamentos. Já existem pesquisas que mostram o aumento do divórcio nesses últimos 4 meses. Então, a convivência ela está sendo de tal forma tão intensa, tão constante, que os casais nunca viveram nada parecido, né? E eles não têm absolutamente a oportunidade de se relacionar ou estar socialmente se relacionando com outras pessoas, saindo, tendo momentos de lazer individual ou com amigos e familiares. Então, tudo isso compromete. E quando você está numa convivência muito intensa, juntamente com aspectos emocionais que acabam interferindo, como o medo, né, dessa situação toda, o que vai acontecer, se alguém vai se contaminar, se algum familiar pode ter o vírus ser contaminado e se agravar a doença. Então, todos esses aspectos emocionais pioram o quadro desta mulher, né, que além de ter que dar conta da casa, dos filhos, do trabalho, do marido, da própria sexualidade, ela tem também esse medo, e isso faz com que uma das disfunções bastante comum na mulher aumente, que é a inibição de desejo. Né? Então, ela vai estar tão desgastada, ela vai estar tão cansada, que ela não vai ter disposição para o namoro, ela não vai ter disposição para aceitar um convite sexual de sua parceria e dificilmente ela vai ter criatividade pelo estado de cansaço, criatividade para organizar, para imaginar alguma situação erótica, alguma situação sexual com seu parceiro. Esta também é uma das queixas que a gente tem recebido em consultório com bem mais frequência. Quais são as disfunções sexuais mais prevalentes na mulher, que mais chegam ao consultório? E se isso, então, tem alguma possível associação com algum distúrbio psíquico, é momentâneo, enfim?
Uhum. Então, eu vou mencionar as funções que a gente recebe com maior frequência, né? E o que eu tenho observado na prática clínica que tem aumentado a incidência. E quando eu falo aumentado, é aumentado para um quadro já bastante comprometido, porque essas disfunções, elas já chegam numa grande frequência no consultório, que são a inibição de desejo, né? Aquela mulher que evita a oportunidade sexual, ela tem pretextos, ela cria artifícios para não ter esse contato sexual com a sua parceria, e a anorgasmia, que é aquela mulher que não consegue atingir o orgasmo numa relação sexual e muitas vezes nem sozinha, por vários aspectos que a gente pode comentar aqui. Então, o que é mais comum e tem aumentado significativamente são a inibição de desejo e a anorgasmia. Mas além dessas duas funções, a gente recebe também mulheres com dispareunia, que é dor na penetração, e com vaginismo, que é a impossibilidade de penetração numa relação sexual. Mas isso aí seria um problema anatômico, fisiológico? O que que é? Em geral, psicológico, né? Então, por exemplo, o vaginismo, né? Que é a impossibilidade de penetração numa relação sexual, visto que a contração da musculatura do períneo, da vagina, é tão intensa, é tão forte que impede a penetração. Então, isso pode ter causa num trauma, iniciação sexual ruim, mitos e tabus sexuais, preconceitos, educação muito rígida, relacionamento conturbado com a sua parceria, uma série de fatores que podem contribuir. Mas eu, como profissional da área de saúde sexual, quando a paciente chega com uma queixa como esta, eu sempre faço questão, é protocolo, de pedir uma avaliação médica para essa paciente, para que eu possa trabalhar com tranquilidade, sabendo que organicamente ela está ok. Então, descartado todas as possibilidades de problema orgânico, aí nós vamos tratar os aspectos psicológicos e emocionais. E normalmente nesses casos, então, que depende de repente só de um problema psíquico, consegue com o tempo, claro que deve depender de paciente para paciente, mas consegue resolver na terapia. Então. Sim, porque a terapia sexual, ela é específica, ela é diferente da clínica, né? Então, na terapia sexual, nós temos técnicas e exercícios específicos para cada tipo de disfunção. A minha linha de trabalho, a minha linha comportamental cognitiva, que é uma linha que melhores resultados apresenta com disfunções sexuais masculinas e femininas. Então, além da gente trabalhar os aspectos emocionais e os transtornos associados, porque raramente, Estela, uma disfunção vem sozinha, raramente uma disfunção é pura, né? Então, ela está sempre associada com um transtorno de ansiedade, algum trauma, alguma vivência negativa, alguma ofensa sexual. Então, a gente tem que investigar, né, para saber realmente o quadro que essa paciente apresenta, e em cima disso a gente trabalha os aspectos psicológicos e emocionais juntamente com as técnicas e exercícios específicos para cada tipo de disfunção. Quais são as principais dúvidas que chegam ao consultório, pensando tanto nas mulheres numa relação hétero, como também numa relação homoafetiva, pensando as mulheres em todo o contexto? Tá, então existem inúmeras, né, dúvidas e questões que elas trazem com relação ao desempenho sexual que elas apresentam, seja hétero, homo, bi, independe da orientação sexual. E se refere à performance, né, se aquilo que ela sente é o que ela deve sentir, e eu sempre tenho uma grande preocupação com as minhas pacientes, que é justamente não entrar na ideia de padronizar a resposta sexual, né? É muito complicado quando a paciente chega e diz, porque a minha amiga tem orgasmos múltiplos e eu não consigo sequer ter um orgasmo. Então, nós precisamos desmistificar essa ideia de que você tem que ter, né? Não, você tem que buscar encontrar a sua resposta sexual, o seu prazer, a sua maneira do seu corpo se manifestar satisfatoriamente. Então, é sempre uma preocupação minha, a singularidade do ser, né? A relação dessa pessoa com ela mesma e com a sua parceria, o que ela conhece de resposta desse corpo, porque um dos maiores problemas de uma mulher que tem inibição de desejo, que não consegue atingir o orgasmo, é a falta de conhecimento do próprio corpo. Nós ainda vivemos
uma época em que as mulheres têm vários mitos com relação a se tocar, com relação ao toque autoerótico. Elas não se tocam, elas esperam que a parceria seja capaz de satisfazê-las, de estimulá-las, de excitá-las, de fazer com que elas cheguem ao orgasmo. E o orgasmo feminino é responsabilidade da mulher. A parceria pode ser um grande colaborador, uma grande colaboradora, mas a responsabilidade do orgasmo é da mulher. E para isso, ela precisa reconhecer esse corpo, as suas zonas erógenas, as suas preferências no que se refere a toque, intensidade de toque, velocidade de toque, quais as regiões mais aprazíveis. Então, se ela não aprender a reconhecer, se ela não se tocar, se ela não descobrir como o seu corpo funciona, ela não vai conseguir ensinar a parceria, ela não vai conseguir mostrar o caminho para a parceria. E, consequentemente, a chance dela se frustrar é muito grande ou de gerar conflitos nesse relacionamento. Por quê? Porque vai esperar que a parceria saiba como fazer. E muitas vezes a parceria não sabe, né? Porque cada pessoa reage de uma forma muito distinta, cada mulher tem uma particularidade, tem uma preferência. Então, primeiro ela tem que descobrir para depois ensinar o caminho para a parceria. Se ela se conhece, ela consegue ajudar mais facilmente o parceiro ou a parceira, enfim, né? Exatamente. Não só consegue ajudar, como ela consegue ter sozinha, né? Claro, exatamente. Se conhecendo, né? Claro. Hoje descobri pelo Instagram que é o dia do orgasmo, né? Porque essa entrevista está sendo gravada dia 31/7. Casualmente eu descobri. Então, já tocando nesse assunto de se conhecer, enfim, gostaria que você explicasse rapidamente o que é, então, de uma forma simples, o que é o famoso orgasmo, como ele ocorre na mulher. Tá. Eu sou suspeita porque eu sou uma apaixonada pela profissão, né? Então, assim, são 30 anos da minha vida dedicados a cuidar do outro, da saúde mental e da saúde sexual do outro. E o orgasmo é uma experiência única e muito importante na vida de qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Mas as mulheres, de modo geral, têm muito mais dificuldade de alcançar esse clímax, esse ápice do prazer. E existem vários fatores que acabam interferindo, Estela, para que ela não consiga alcançar, né? Então, um dos principais fatores, como eu acabei de citar, é a dificuldade para se tocar. Invariavelmente, eu ouço de muitas pacientes as seguintes expressões: ah, mas não precisa, eu tenho parceria, eu tenho parceiro. Eu acho tão sem graça, ou eu não sinto nada, eu não consigo reconhecer em mim nenhuma zona que me promova excitação e prazer, ou eu me sinto estranha, eu me sinto esquisita me tocando. Então, assim, como você percebe, vários mitos que impedem, né, que atrapalham, que interferem essa mulher de se conhecer. Então, o toque autoerótico é fundamental. É seu corpo, suas regras, seu prazer. Você precisa explorar esse corpo maravilhoso que você tem e descobrir as inúmeras possibilidades de prazer que ele pode promover a você. Outra coisa importante, né? Existem mulheres que têm uma preocupação excessiva com o orgasmo, né? É composta de 3 fases: desejo, excitação e orgasmo. Você pode apresentar disfunção em qualquer uma dessas etapas, em qualquer uma dessas fases, ou em mais de uma dessas fases. No entanto, se você apresentar disfunção na primeira fase, que é a fase do desejo, consequentemente você vai comprometer as outras duas, tá? Então, se você vai para uma relação, eu tenho que ter orgasmo, eu tenho que sentir, não estou sentindo, não estou excitada, não estou molhada, você não vai chegar nunca nessa terceira fase. Não tem como, tá? O orgasmo, ele se caracteriza pelas contrações rítmicas do períneo. Então, alguns segundos. Às vezes, uma outra coisa que atrapalha, né, é a expectativa que a mulher gera, acreditando que vai ficar horas tendo orgasmo. E não, são alguns segundos, em torno de 10 segundos, você tendo essas contrações rítmicas involuntárias. E se eu perguntar para você, você já teve um orgasmo? E você me disser, eu acho que sim. Não, você não teve. O orgasmo tem uma sensação única. Não tem como você não identificar que é um orgasmo. Essa
que eu estou dizendo, né, das contrações rítmicas do períneo, é a parte fisiológica e igual para todas nós mulheres, tá? A parte psíquica, emocional, é aquela sensação de prazer, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de relaxamento. Então, cada uma de nós vai reagir de uma maneira distinta. Nós temos endorfinas que são liberadas, nós temos ocitocina que também é liberada, que promove todas essas sensações. Então, o orgasmo é uma sensação única e que não tem como você não identificar, né? Agora, isso é característico, não tem como. Se você tem dúvida se você já teve ou não, possivelmente você ainda não teve. E, infelizmente, né, segundo uma pesquisa do Prosex, que é na Universidade de São Paulo, coordenado pela Carmita Abdo, né, a psiquiatra, no Brasil nós temos 50% de mulheres que não conseguem atingir o orgasmo. E muitas sequer sabem identificar o que é um orgasmo. Daí você tem uma ideia da abrangência, do número grande de mulheres que não entendem o significado disso, que é uma pena, porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, sexualidade saudável é uma questão de qualidade de vida, é um dos itens da nossa qualidade de vida. Gente, então não dá para dispensar, não dá para deixar para lá, é seu, é importante, te faz muito bem, faz bem para o seu relacionamento. Então, se você não tem, você precisa buscar ajuda para conseguir alcançar esse prazer no seu relacionamento sexual. Inclusive, isso era uma pergunta, doutora, porque fisiologicamente pensando, me corrija se eu estiver errada, o número de terminações nervosas do órgão feminino tem muito mais, né? Então, eu seria mais sensível, não seria para ter essa grande dificuldade. Em relação ao órgão do prazer do homem, o órgão do prazer da mulher tem muito mais terminações nervosas. Então, seria supostamente mais sensível. Né? Então, essa grande dificuldade está tudo em função de crenças, tabus, está tudo na cabeça da mulher, então. Porque fisicamente está... Né? Seria mais propícia até para mais sensível, né, digamos. Isso, mas veja só, né? O clitóris, o órgão responsável pelo prazer feminino, tem 8.000 terminações nervosas, é o dobro. Observar na educação que se uma criança do sexo masculino começa a se tocar, acham engraçadinho, acham bonitinho, o papai elogia, meu machinho, meu homenzinho e tal. Se uma menina na mesma faixa etária é pega com a mão dentro da calcinha, mexendo, manipulando a vulva, né, ou a vagina, ela é repreendida severamente. E aí vão se passando conceitos do tipo, menina não põe a mão aí, isso é feio, isso é sujo. E por incrível que pareça, né, e por mais triste que seja, a criança vai crescendo com a ideia de que aquela zona é uma zona proibida, que o seu genital é uma zona proibida. E na adolescência, né, ela experimenta se tocar, mas tem uma culpa muito grande, como se ela estivesse fazendo algo muito errado, aquilo não é possível, enfim. Então, ela vai reprimindo essa resposta sexual, né? Porque eu atendo casos no consultório de mulheres adultas, casadas há 5, 10, 15 anos, que nunca tiveram a prática masturbatória, nunca, tá? E isso impede que ela vá identificando e reconhecendo. E os meninos não, os homens não, eles começam desde cedo a se tocar. Eles sabem identificar muito bem, eles se masturbam com muita facilidade, enfim. Então, esse é um fator que atrapalha, que interfere bastante. Sem contar, e essa mulher vai para um relacionamento esperando, né, criando expectativa que a sua parceria saiba como fazer, e muitas vezes não sabe, e ambos ficam frustrados. E em relação a outros países, assim, o Brasil é mais aberto, é mais fechado? Existem países mais abertos para essa educação sexual, para esse descobrimento, que a senhora saiba? Como é isso? Então, nós somos um país sexualmente mais livre, né, do que países mais conservadores, como Estados Unidos, por exemplo, né? A média de atividade de relações sexuais do casal brasileiro é em torno de 2 vezes por semana, né? E nós temos
países que é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, nesse quesito, nós temos sim uma prática, né, uma vida sexual talvez um pouco mais ativa, mas, como eu falei, uma preocupação que eu tenho é a gente não padronizar. Então, se você não tem sexo 2 vezes por semana, você tem uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, enfim, e você e a sua parceria estão felizes e satisfeitos, ok, não tem nada para mexer. Se você faz sexo todos os dias, tem prazer com isso, e a sua parceria também, e os dois estão no consenso, acordados com relação à prática sexual, ótimo, está ok. Então, a gente precisa aprender a identificar o que é importante para nós e para o nosso relacionamento, o que é satisfatório para nós e para o nosso relacionamento, sem padronizar, tá? Quando a gente fala de pesquisa, a gente fala de média, mas obviamente que tem acima da média, abaixo da média, e é só uma pesquisa, né? O que importa é a sua satisfação sexual. Sim, claro, varia, né, de casal, pessoa para pessoa, enfim, né? Varia, depende da época da vida também. Então, tem períodos que você é mais ativa sexualmente, tem períodos que você dá uma acalmada. Então, tem muitos fatores que podem interferir. Com certeza. E, doutora, pensando assim, que a gente está caminhando para um país se envelhecendo, né? A expectativa de vida está aumentando, e em 2030, mais ou menos, as projeções é que a pirâmide inverta, né? Que a gente se torne um país mais velho. Como se dá a questão da sexualidade na terceira idade? Se as mulheres mais maduras estão procurando mais se envolver com suas questões, procurar informação, desde a menopausa, por exemplo, que é onde tem a queda hormonal mais significativa. Como que está aí a sexualidade na terceira idade, já pensando que a gente está envelhecendo, né? Sim. A gente vai encontrando algumas particularidades nesse público, né? Porque é interessante que os homens eles continuam ativos, desejosos sexualmente, e um grande número de mulheres, quando entram na menopausa, no climatério, é como se elas entendessem que elas estão deixando a vida sexual ativa. É como se elas não precisassem mais ter vida sexual, tipo, passou a fase da possibilidade de procriação, e veja como isso está arraigado ainda, né? Então, ela não precisa mais ter sexo. Então, é muito comum eu atender casais e o homem continua muito ativo, ele quer continuar tendo vida sexual e a parceira não quer mais, né? Ela mantém o relacionamento, a convivência, ela não quer mais. Mas isso vem lá de trás, não é essa questão especificamente dessa faixa etária. Então, se essa mulher passou pela vida sem a possibilidade de viver sua sexualidade de forma plena, satisfatória, prazerosa, ela vai abrir mão disso, porque ela não vai sentir falta de algo que não promova prazer. Daí um dos fatores importantes, muito importantes, da mulher saber reconhecer e ter o seu orgasmo, ter a sua satisfação sexual, porque quando você tem algo que te faça bem, algo que você goste, que promova prazer, você não fica sem. Então, com a passagem do tempo, o nosso corpo vai mudando, a nossa resposta sexual também vai se alterando, mas isso não significa que a gente não seja capaz de ter uma vida sexual prazerosa. Nós vamos nos adaptando, né? E um dos aspectos muito importantes que interferem, Estela, é a questão da autoestima. A gente vive numa sociedade que acaba pregando um ideal de estética feminina, principalmente feminina, que não aceita o envelhecimento, né? Que rejeita o envelhecimento. Então, a mulher ela começa a se olhar, principalmente quando ela está muito aquém desse padrão estabelecido. Você entende por que eu detesto essa ideia de padrão? Qualquer tipo de padrão me incomoda, né? Porque as pessoas tentam se enquadrar num padrão que não é real. Então, esse padrão de beleza estipulado pela nossa sociedade é absurda, é absurda. Dificilmente uma mulher vai conseguir corresponder, ou mesmo o homem, né? Mas principalmente a gente falando da mulher, vai conseguir corresponder. Então,
na cabeça dela, desde muito cedo, esse sentimento de não Manutenção da adequação. jovialidade, né? A gente não tem o direito de envelhecer, sabe? Parece que envelhecer é receber um carimbo de não atraente, de inútil, de desprezível, enfim. E isso é péssimo, é uma coisa que eu trabalho demais para a gente conseguir mudar essa forma de pensar, mudar essa maneira de se comportar. Porque nós somos sexuais, Estela, do momento em que a gente nasce até o último suspiro de vida. E se você priorizar a sua sexualidade, em cada fase, né, ajustando, adaptando a cada fase, ela pode ser incrivelmente prazerosa, ela pode ser delícia. Quanto mais você se conhece, mais autonomia você tem, mais capacidade de ter prazer você tem. Então, com a passagem do tempo, a tendência é que você vai ficando mais dona de si, você vai tendo mais propriedade do seu corpo, das suas sensações. É fantástico. A senhora tocou num ponto importante que eu achei interessante, porque é justamente isso. Cada fase é uma experiência, né? Quando você é mais jovem, você está descobrindo, depois você começa a se conhecer melhor. De repente, uma quantidade não é tão importante quanto a qualidade. Então, realmente, todas as fases têm sua beleza, sua experiência, né? É um processo. E eu acho que realmente a qualidade pode melhorar, sim, com a idade, né? Com a experiência, enfim. E essa coisa do envelhecimento, doutora, é justamente isso que eu acredito. Como a gente está, né? A população está envelhecendo, pode ser que mude um pouco essa coisa dos padrões, porque tem que se dar um pouco mais de atenção, já está na hora, para essa população que está envelhecendo e que vai precisar consumir, seguir consumindo, ter uma atenção maior para eles em todos os aspectos, inclusive da sexualidade, né? Porque realmente a gente está caminhando para um país que está envelhecendo, então tem que ter esse olhar também, né? Na questão da sexualidade. E aí a gente precisa desmistificar aquela ideia de que o vovô e a vovó não transam, né? Porque já tem a ideia de que papai e mamãe não transam e nós viemos de onde? Né? Por favor. Mas tem essa coisa, porque coloca-se o exercício da sexualidade como sendo privilégio da juventude. Que absurdo. Então, esse conceito estabelecido é algo que precisa mudar, porque a sexualidade, como nós falamos há pouco, é uma questão de saúde, qualidade de vida para qualquer faixa etária. Né? Então, quando você tem uma vida sexual prazerosa, satisfatória, você tem muito mais saúde, você tem muito mais disposição, você tem muito mais bom humor, você tem a sua saúde mental equilibrada, você tem o seu organismo funcionando melhor, você fica menos doente, enfim, e são benefícios comprovados cientificamente. Então, não dá para a gente abrir mão disso em qualquer idade que a gente tenha. Tem uma faixa etária de mais frequência para procurar a terapia? Assim, as mulheres mais velhas, como que é isso? Está falando nessa questão da idade aí? Tem isso? Olha, essa é eu estou há 30 anos na profissão e eu tenho tido gratas surpresas, porque no meu consultório, nos meus 2 consultórios, eu atendo pacientes de todas as faixas etárias. Eu tenho paciente de 16 anos e eu tenho paciente de 80 anos. Né? Então, é um número bastante diversificado de pessoas, de pacientes, de queixas, né? Ela sempre está atrelado a algum transtorno, algum tipo de transtorno, mas a busca das pessoas pelo prazer, pela satisfação, por uma vida de qualidade, tem sido cada vez maior, se comparado a 20 anos atrás, por exemplo. Né? Hoje a gente tem muito mais abertura para falar de sexualidade, nós temos muito mais canais de comunicação para a gente discutir o tema. Então, com certeza, as pessoas estão buscando se informar mais. Muitas pessoas me encontram pela internet, né? Porque eu sou de uma especialidade que nem sempre é indicação boca a boca, né?
Então ninguém vai falar, eu fui tratar o meu vaginismo com ela, eu fui tratar a minha disfunção erétil com ela, né? Então Uma as busca pessoas me acham, solitária, né? exato, Mas, mas doutora, as então, pessoas me acham pelos canais. aumentou mais a procura por terapia, mas das pessoas mais velhas aumentou mais ultimamente, então. Hoje, as mulheres mais maduras, mais velhas, procuram mais agora, né? E homens também. Homens também. Eu acho que homens procuram muito mais rápido do que as mulheres. As mulheres, elas tendem a postergar mais. Porque um homem, se ele apresenta uma disfunção erétil, por exemplo, em qualquer faixa etária, Vai resolver. isso para ele é uma questão de prioridade máxima. Então, ele vai buscar ajuda, ele vai buscar tratamento, ele vai buscar algum recurso para resolver o problema. Porque normalmente, quando é terapia só para o problema emocional e tal, a mulher procura mais, né? Sim, quando o que eu quis dizer foi o seguinte: quando a queixa é só Isso é sexual, a só mulher leva sexual. mais tempo do que o homem, Uhum. tá? Mas ela procura sim. As mulheres hoje elas estão mais independentes, né? Então elas têm melhor noção de que o prazer é um direito, né? Elas merecem isso e elas vão buscar. O que antes elas eram muito mais passivas e acomodadas, hoje não. Ela quer ter, ela quer descobrir, mas a gente tem um grande caminho pela frente, né, Estela? Porque, como eu falei da pesquisa, 50% das mulheres sexualmente ativas não sabem identificar o que é um orgasmo. Então, É tem muito muito alto. trabalho pela frente. Tem muito trabalho para você, doutor. Muito, muito trabalho. É isso, então, é isso. Muito obrigada pela participação. Foi uma honra ter a sua participação, a sua colaboração aqui no canal, com esse tema tão abrangente. E obrigada a vocês também que nos assistiram. Ao final do vídeo vai contar todos os contatos aqui da doutora Jussânia, tá bom? Então é isso, doutora. Obrigada e até a próxima. Tá bom? Se tiver Foi muita muito, dúvida, a gente volta para conversar aqui. tá ótimo. Foi um grande prazer estar com vocês, né? Eu gosto demais da profissão que eu escolhi para minha vida. Eu tenho um grande amor pelo ser humano e por toda a sua complexidade, porque o ser humano é difícil, mas ele é muito rico, é uma experiência muito gratificante e eu faço isso realmente com muita dedicação. Eu escrevo livros falando de sexualidade, da forma de tratar as funções sexuais. Eu escrevi um romance erótico para ajudar a mulherada a entender melhor a sua resposta sexual, a entender melhor como usufruir do seu prazer num relacionamento com parceria. Então, tudo que é possível, todos os canais abertos, todas as mídias que eu tiver acesso, ou que eu for convidada, eu gosto de participar, porque cada pessoa que a gente atinge, se for mais uma e ela funcionar como multiplicadora, a gente tem mais chances de abranger mais pessoas Ganhar felizes, mais pessoas conhecimento. satisfeitas. Então, eu agradeço demais o convite. Doutora, só menciona alguns dos seus livros, ou seus livros, enfim, só para a gente deixar aqui já no canal. Tá certo. Eu tenho 6 títulos publicados, né, até aqui. 5 deles são mais voltados para as questões de disfunções sexuais masculinas e femininas e os tratamentos e relacionamento de casal, né? Então, eu tenho um que ele fala especificamente da disfunção masculina e ejaculação precoce e a forma de tratar essa disfunção, que é bastante comum e atinge um número muito grande de homens em todas as faixas etárias. E esse que é o mais recente, que é o romance erótico Amor Próprio, que eu falo, neste livro, eu consegui juntar nesse livro, que é um romance falando de toque autoerótico, falando de fantasias sexuais, falando de brinquedos eróticos, de problemas de relacionamento. Então, é um livro que tem sido indicado por muitos ginecologistas, para mulheres que têm inibição de desejo, para mulheres com anorgasmia, e para muitos homens que queiram conhecer um pouquinho mais do universo feminino. Porque eu digo, o homem que conhece como a mulher funciona, ele tem a mulher que ele quiser. Então, ele precisa saber como a mulher funciona, o que é muito diferente do jeito que ele funciona. Claro. Tem a faca e o queijo na mão, né, doutora? Com certeza. Então tá
Tá ótimo. Muito obrigada, viu, Jussane? Adorei você aqui Foi no um canal. prazer.